bem? Bom dia. Essa semana a gente vai falar sobre os lipídios, né? Então, só recapitulando, a gente falou das substâncias inorgânicas, que são a água e sais minerais, e a gente começou as substâncias orgânicas, né? Carboidratos. Agora a gente está em lipídios, depois a gente vai ver proteínas e ácidos nucleicos, tá? Então vamos lá, lipídios, acho que todo mundo já ouviu falar, né? São os óleos, as gorduras, são aqueles lipídios que a gente sempre ouve falar mais, né? Principalmente porque participam da nossa alimentação. Mas assim, eles compreendem óleos, gorduras, as ceras, né? Que também já são bastante conhecidas, os lipídios compostos, que a gente vai ver, e os esteroides, certo? São moléculas muito abundantes tanto nos animais como nos vegetais e são insolúveis em água, né? Vocês já tentaram misturar óleo em água? Você não consegue, né? Por quê? Porque a água não consegue solubilizar o óleo. Mas alguns solventes orgânicos que não são solúveis em água, né? Eles conseguem solubilizar o óleo, tá? Por exemplo, a acetona, o xilol. Vocês vão ver direitinho solventes orgânicos em química. A gente fala muito isso, né? Vocês vão ver em química, vocês vão ver em química, mas é porque essa matéria específica que a gente está vendo agora é chamada de bioquímica, então a gente precisa muito, né, da parte da química, tá? Então vamos lá. Bom, existem três classes de lipídios: os lipídios simples, os lipídios compostos e os esteroides. O que é cada um deles, né? Vamos lá então. Então, isso aqui é importante. São moléculas apolares. Por que são moléculas apolares? Elas possuem, vocês estão vendo aqui a estrutura molecular, né, dos lipídios? Isso aqui é um lipídio simples, tá? E a gente vai ver por quê. Cada pontinho, cada vértice dessa estrutura significa que tem um carbono. Então, ou seja, essa molécula possui uma cadeia carbônica gigantesca, né? Muito grande. Olha o tanto de carbono que ela tem. Por ela ter uma cadeia de carbono muito grande, significa que a água não consegue solubilizar ela, né? Ela é chamada de molécula apolar, porque ela não solubiliza em água. Moléculas polares solubilizam em água. Por quê? Porque a água também é polar. Então, semelhante dissolve semelhante, né? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. E aqui eu coloquei um pato, né? Por quê? Porque os patos, eles ficam na água, né? Vocês já viram eles nadando? E as penas deles não encharcam. Vocês já pararam para pensar? Por que será que as penas deles não encharcam? Porque eles têm uma glândula perto da cloaca deles, né? Que é chamada de glândula uropigiana, que produz um tipo de cera, que é um lipídio. E um lipídio é apolar, né? Então, ele não se dissolve em água. E aí, o pato, ele pega essa cera e passa nas penas, né? Pelo bico. Por isso que ele consegue deslizar na água direitinho e as penas não vão encharcar, beleza? Então, o que é cada um deles, né? Explicando agora. Simples. Os lipídios simples compreendem os óleos e as gorduras. Vocês lembram que eu falei, né? Olha o tamanho da cadeia carbônica dessa molécula, gigantesca, não é mesmo? O que significa? Os óleos e as gorduras, elas são produzidas a partir de uma molécula de glicerol. O glicerol é um álcool, tá? É um tipo de álcool orgânico. Glicerol mais um ácido graxo, ok? Que é essa molécula gigantesca de carbonos.
Então, quando a gente mistura um glicerol, né, com ácidos graxos, vão formar óleos e gorduras. Logicamente, vocês não vão ter que saber, né, a estrutura dessas moléculas, eu não vou cobrar isso, mas só para vocês saberem que óleos e gorduras sempre são formados por ácido graxo mais glicerol. O que vai modificar entre elas é o tamanho da cadeia carbônica, né? Tem cadeias carbônicas de 17 carbonos, de 20 carbonos, etc. Tá? Bom, quais são as funções dos óleos e das gorduras? Primeira coisa, reserva energética. Segunda, isolante térmico. Depois, proteção contra choques mecânicos. Como assim? Primeiro, reserva energética. A gente tem no nosso organismo que a gente chama de tecido adiposo, né? Que é o nosso tecido de gordura mesmo, tá? E aí, quando a pessoa tem mais gordura, significa que o adipócito, que é essa célula, ela fica cheia dessa gordura aqui, né? E aí, quando a gente não tem mais energia no nosso organismo, não ingere carboidratos, né, e tal, aí o nosso organismo consegue usar o lipídio para a produção de energia também. Por isso que quando a pessoa faz dieta, o que ela corta? Ela corta primeiro os carboidratos, porque cortando os carboidratos, que é reserva, que é produção imediata de energia, né? O organismo tem que usar outras moléculas para a produção de energia, e uma dessas moléculas é exatamente a gordura, tá bom? Isolante térmico, né? Bom, vamos lá. Quanto mais o animal tem essa capa de gordura, menos ele vai sentir frio, por exemplo, né? Pensa um urso polar. O urso polar, ele mora, né, no Polo Norte, então, assim, ele precisa ter uma capa de gordura muito grande, porque é isolante térmico, ele não vai morrer de frio, tá? E proteção contra choques mecânicos, né? É aquela história, que será que machuca mais? Se a pessoa é muito, muito magra, que não tem, né, reserva de gordura nem nada, e ela cai da escada. E outra que não é tão magra assim, cai da escada. Quem é que vai machucar mais, quebrar um osso, né? Vai ser a pessoa que não tem esse tecido adiposo muito desenvolvido, certo? Então, o tecido adiposo também serve contra proteção contra choques mecânicos. Beleza? Então tá, eu falei que os lipídios simples são os óleos e as gorduras, mas qual que é a diferença entre óleo e gordura? Primeira coisa que acho que todo mundo sabe, ou já talvez nunca parou para pensar, mas óleo são os lipídios que são líquidos à temperatura ambiente, enquanto a gordura é sólida à temperatura ambiente, certo? Por que isso? Isso se deve à cadeia carbônica de cada substância. Beleza? Ou seja, olha só, esse aqui, ácido esteárico, tem 18 átomos de carbono, ele é saturado, ele não tem uma dupla ligação entre os carbonos. Isso vocês vão ver em química, tá bom? Então, o ponto de fusão dele é de 70 graus, né? É um ponto de fusão alto. Por quê? Porque a molécula ela é toda saturada. Agora, esse ácido oleico, que tem 18 átomos de carbono monoinsaturado, ele tem uma ligação dupla entre carbonos. E o ponto de fusão já abaixa para 13 graus, ou seja, ele produz óleo, né? Que a temperatura ambiente é líquido, enquanto esse aqui a temperatura ambiente é sólido, tá bom? Esse vídeo tá ficando muito grande, gente, agora mesmo eu vou parar e aí a gente continua no próximo vídeo, tá? Bom, beleza. Essa parte é a relação, o que que é?
que significa gordura cis e gordura trans? Todo mundo já ouviu falar, né, de gordura trans, que a gente não pode comer a gordura trans, por quê? O que acontece? Então, significa o seguinte, eu vou tentar explicar só isso e aí depois a gente continua no próximo vídeo. A cadeia carbônica, né, cis, significa o quê? Que a ligação dupla entre os carbonos, vocês estão vendo aqui essa ligação dupla, ela vai deixar, né, fazer com que a conformação da molécula fique dessa forma, que não é uma forma totalmente linear. Vocês estão percebendo isso? Ela faz umas ondas, né? Enquanto, e os hidrogênios, os dois hidrogênios desses carbonos da ligação estão do mesmo lado da molécula, ou seja, embaixo. Já uma gordura trans, aqui, a gente vê a ligação dupla, que é chamada de insaturação entre os carbonos, e a gente vê que tem um hidrogênio de um em cima e um hidrogênio embaixo. Ah, isso faz diferença? Faz diferença, porque aí a molécula é trans. Quando ela é trans, tá vendo que ela fica linear, bonitinha, né? Praticamente reta. Ou seja, quando essa molécula chega no nosso organismo, se a gente ingerir essa molécula, ela vai depositando uma em cima da outra, de forma que ela pode formar placas de gordura nos nossos vasos sanguíneos, tá? O ponto de fusão dela é mais alto, ou seja, ela vai ficar ainda por cima sólida, né, no nosso organismo, vai entupir nossos vasos sanguíneos. Enquanto essa aqui, o ponto de fusão é 13 graus, então ela vai ficar líquida, né, no nosso organismo, e ainda por cima é mais difícil de formar essas placas, né, porque ela é uma molécula meio torta, ela não é uma molécula reta. Entenderam? Se não entenderam, por favor, participem do nosso horário de atendimento, tá bom? Vou passar outro vídeo agora, beleza?